Deus não vê um como pior do que o outro. Todos devem se arrepender ou perecer. Vocês sabem sobre a torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas, certo? Claro. Acha que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? Não. Todos devem se arrepender ou perecer. A série The Chosen, Jesus está conversando com os seus discípulos e fala sobre a torre de Siloé. E a torre de Siloé foi uma torre muito antiga lá de Jerusalém, que ela caiu e matou 18 pessoas. E aí as pessoas estão falando, por que as pessoas que morrem em mortes trágicas, né, são pecadoras? Elas mereciam morrer daquele jeito? E quem não morre de morte trágica, quem morre de uma morte natural, essas pessoas tinham menos pecado ou não tinham pecado algum? Não. Jesus está falando assim, não é nada disso. Todas as pessoas que não se arrependem, elas são pecadoras. E as pessoas que se arrependem, as pessoas que se arrependeram de verdade, pedindo perdão e se arrependeram, essas pessoas deixaram de ser pecadoras? Não, elas foram ali reconduzidas ao seu estado natural, ou seja, as pessoas foram perdoadas. Foram pecadoras, aqueles pecados foram anotados, mas eles foram perdoados porque a pessoa reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado. Então, não se pode achar que uma pessoa que tem uma morte natural, ela não tinha pecados. Sim, ela tinha pecados. E às vezes, pecados até não confessados, pecados nem perdoados, porque não confessou, não reconheceu, não renunciou e não entregou verdadeiramente tudo aos pés da cruz. E outras que morrem às vezes de uma morte trágica, uma morte violenta, um acidente, como por exemplo aquela torre de Siloé que caiu e matou ali pessoas, talvez tivesse pessoas ali que já tinham sido perdoadas por Deus. Jesus está falando que o importante não é a morte física, e está dizendo aqui que o importante é a morte espiritual. Você quer ter uma vida eterna ou você quer ter uma morte eterna? Ele mesmo fala sobre o lugar onde há ranger de dentes, onde há choro, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Você não quer ser condenado ou condenada a este lugar, certo? Então, eu te convido agora a se arrepender. Entra no teu secreto, arrependa-se, confessa ao Senhor os seus pecados, confessa ao Senhor as iniquidades, confessa ao Senhor os pecados dos seus antepassados e pede perdão por eles, assim como Neemias fez, como Daniel fez, como Esdras fez. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão de verdade e deixa a sua vida de pecados. Renova a sua aliança com o Senhor, porque Ele está sempre disposto a renovar com você. Deus, Ele não quebra a aliança comigo, nem quebra a aliança com você. Somos nós que quebramos a aliança com Ele. Vê aquela passagem lá de Jeremias, quando ele vai à casa do oleiro. Deus manda ele ali para ensinar uma lição para ele e para todos nós. E aí vê que tem o oleiro fazendo um vaso de barro. E esse vaso de barro, ele se quebra na mão do oleiro. Veja que o oleiro ali é como Deus, e o vaso somos nós, o vaso de barro. Porque nós somos criados do barro. Fomos criados do barro. E aí quem é que se quebra? O próprio vaso, não é verdade? O vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro foi e fez outra vez o vaso. Ou seja, reconstruiu da maneira que ele bem quis. Às vezes eu e você precisamos nos quebrar diante do Senhor por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados, por todas as iniquidades que sobrevieram em cima de nós, dos nossos antepassados, aquilo que os nossos olhos contemplaram de mal das trevas, coisas ruins e que não estavam ali, a luz estava escondido nas trevas, mas quando a luz veio, que é Jesus Cristo, quando você aceitou Jesus Cristo na tua vida, você falou, eu quero ter uma mudança de vida. Eu não quero ser mais um pecador, não quero mais ser uma pecadora, eu quero ter a minha vida transformada pelo Senhor. E aí quando isso acontece, as trevas têm que sair porque a luz chega. E aquilo que está escondido, aquilo que está nas trevas, o pecado, a sujeira, a imundície,
A luz vem limpando tudo, vem varrendo tudo, e vai tirando tudo isso e jogando fora, queimando no fogo do Senhor. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, tchau.